Graça e paz, igreja. Mais um domingo que nós nos reunimos aqui no templo e também em casa. Então que possamos estar livres para adorar o nosso Deus nesse domingo que Ele preparou para nós. Então vamos para os avisos. Já estão disponíveis os pedidos de oração do pastor Paulo e da Ana Beatriz. Também estão disponíveis os pedidos de oração da igreja. Você pode acessar pelo QR Code e também pelo WhatsApp. Então, se você não consegue acessar através do QR Code que está na tela, você pode mandar uma mensagem para a secretaria solicitando os pedidos de oração pelo WhatsApp. Vamos orar. Irmãos, graças a Deus as coisas têm se normalizado, aos poucos, mas têm se normalizado. Então, a respeito das nossas reuniões de célula, no futuro bem próximo o pastor Paulo estará se reunindo com a liderança. Você, especialmente que tem se reunido com a sua família em seus lares, você deverá decidir um líder e um vice-líder. Após essa decisão, você mandará um WhatsApp para a igreja informando qual foi a decisão tomada. E qualquer líder, se tem alguma dúvida a respeito dessa reunião, do que precisa fazer, mande um WhatsApp para a secretaria que estará esclarecendo as suas dúvidas. Irmãos, o nosso pastor Paulo e a Ana Beatriz estão em período sabático. Eles estarão retornando às atividades no dia 15. Então, durante esse período, outras pessoas estarão ministrando a palavra de Deus. Importante que a gente esteja intercedendo ainda pelo nosso pastor e pela sua esposa e também pelos irmãos que trarão a mensagem no dia de hoje. Atenção aos candidatos para o batismo. Você que tem o desejo de se batizar, entre em contato com a secretaria da igreja. É importante que você tenha a sua ficha de discipulado, pois nela contém todas as informações que a secretaria precisa para conseguir agendar o seu batismo ou saber se você já conseguiu todos os estudos do período do discipulado até o seu batismo. E você também, que quer fazer parte da nossa igreja, está pendente a sua transferência de uma outra igreja, entre também em contato com a secretaria, porque na volta do período sabático do pastor, todas essas pendências estarão sendo esclarecidas. Não perca essa data. Irmãos, nós temos dito constantemente a respeito da carência que a igreja tem de pessoas dispostas a servir. Os ministérios geralmente ficam sobrecarregados por falta de trabalhadores. Então não são muitos trabalhos, são poucas pessoas trabalhando. E só falta você para fazer parte e conseguir também dar uma flexibilidade aos demais irmãos. Todos trabalhando juntos, fica tranquilo para todo mundo e a gente vai ter aquele momento de ficar somente no culto, ouvindo a mensagem, louvando ao nosso Deus, e também em outros cultos teremos o privilégio de estar servindo. Então, se você tem o desejo de servir em algum ministério, seja de comunicação, serviços, em geral, entre em contato com a secretaria, entre em contato com alguém que você sabe que faça parte de qualquer ministério, queira saber mais e faça parte. Não precisa de nenhuma especialização, nenhum doutorado, mestrado, pós-graduado. Nós estamos dispostos realmente a te treinar, a te ensinar para que você faça parte dos ministérios. Você só precisa querer servir. Bom dia com todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui agora no porto, na beira do rio. Está indo agora uma equipe da Jocum para fazer o trabalho nas nossas igrejas, nas aldeias. Hoje, terça e quarta em Nova Luz e a partir de quinta-feira em outra comunidade. A palavra do Senhor diz: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, aqueles que levam as boas novas de salvação. Estou aqui com o Hauser, é boliviano, é da equipe da Jocum e também está aqui para dar essa força no trabalho. Eles vão ser uma semana de evangelização nas tribos. Manda uma saudação para todos aí, Hauser. Hola, muchas gracias a todos por ser parte de esto y bueno, muchas gracias también al pastor Fernando por hacernos parte también de la comunidad para poder trabajar una semana ahí con todo, tanto en Nueva Luz y también en Macicea. Esperamos que puedan estar orando por nosotros, por el equipo, por todo lo que va a hacer el Señor en ese lugar. Así que esperemos y contamos con sus oraciones. Muchas gracias a todos.
Muito bem, irmãos, estejam orando então pelo trabalho essa semana. Vai ser uma semana de trabalho nas comunidades indígenas. Como diz a palavra do Senhor, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crê será condenado. Então, o que nós queremos é cumprir com esse ídolo de Jesus e pregar o evangelho até os confins da terra. Muito obrigado por ser parte desse projeto conosco. Que o Senhor o abençoe e o guarde. E estamos felizes também de poder cumprir essa grande comissão. Muito obrigado, Raul, e a toda a equipe de trabalho. Os demais jovens já estão dentro do barco. Aí o barquinho está aí, ó. Já está preparado. Aí já estão outros botes. E aqui nós queremos agradecer a todos. Que Deus os abençoe. Siga orando por nós. Seguimos juntos nesse trabalho. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor. Seguimos em frente pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi dada a largada para a nossa campanha de missões de 2021. O nosso alvo esse ano é R$30 mil. Já conseguimos alcançar R$350. E o nosso objetivo e desafio a ser alcançado é 29.650. Então que possamos orar e colaborar, para que de alguma forma a gente faça parte do trabalho, da obra dos nossos irmãos missionários. Ore e colabore. Como os irmãos já sabem, mas eu venho enfatizar que nós temos 2 meios de realizar a entrega dos nossos dízimos e ofertas. O primeiro deles são aos domingos, durante os cultos, vindo aqui no santuário, entregando o dízimo, a sua oferta, ou até durante a semana. Basta avisar a secretaria que você estará passando aqui para depositar o seu dízimo e a sua oferta. O segundo meio é através das formas digitais, TED, DOC ou Pix, transferências bancárias. Então, se você deseja realizar a sua entrega de dízimos e ofertas, basta optar por um desses métodos de entrega. Irmãos, alguns cuidados devem ser tomados durante os cultos, sendo eles o uso do álcool gel, o uso da máscara tampando o nariz e a boca, o respeito do distanciamento social que nós temos nos bancos sinalizados. É importante lembrar também, a sua ida no banheiro, priorize ir antes da mensagem. Priorize beber água, pegar sua água antes da mensagem. Certifique-se que o seu celular está no silencioso. E também vamos evitar conversas paralelas. E chegou o momento dos nossos aniversariantes da semana. Essa semana teremos muitas celebrações. Hoje, o nosso irmão André está fazendo aniversário. Amanhã, a irmã Giovana Tomás estará fazendo aniversário. No dia 13, a nossa irmã Rosilda Maria estará fazendo aniversário. No dia 14, a irmã Érica estará fazendo aniversário. E no dia 17, a irmã Larissa de Sá estará fazendo aniversário. A IBPV deseja um ótimo e feliz aniversário e que Deus os abençoe abundantemente. Ao nosso culto. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na tua casa, que temos a liberdade de poder cultuar ao Senhor, de dar louvores a ti, de cantar louvores a ti, de dar culto a ti. Obrigado, Deus, porque podemos aqui neste lugar exaltar e glorificar o teu nome. Aqueles que estão em casa também podem fazer isso, têm essa liberdade. Então, somos gratos a ti por isso. Eu quero colocar nas tuas mãos, Deus, mais uma vez as nossas vidas, pedindo para que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo, Deus, que impede a adoração que o Senhor merece receber, o louvor que o Senhor merece receber, o culto que o Senhor merece receber. Eu te peço para que o Senhor possa aquietar a nossa alma, a nossa mente, e que possamos, Deus, entrar na tua presença em espírito e em verdade, em adoração ao Deus que tudo vê, ao Deus que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, que possamos realmente, Deus, engrandecer o teu nome nessa noite. Em nome do Senhor Jesus que oro. Amém. Eu convido a igreja a ficar em pé, nós vamos
altar, vamos glorificar o nome do Senhor nessa noite, amém? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eis aqui.
Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês novamente, dessa maneira virtual. Deus assim proporcionou e louvamos o nome dele por isso, pela fidelidade dele. Eu tenho orado pela recuperação do Paulo Henrique e pela família, para que Deus abençoe. E o pastor Paulo concedeu para mim essa oportunidade de estar com os irmãos dessa forma, virtual, com o apoio das irmãs aqui na técnica. E eu agradeço a Deus por isso, por poder louvar o nome dele através da pregação da palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 9, a partir do versículo 36 até o 42, que diz o seguinte: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Eu convido aos irmãos a orarem nesse momento, inclinar suas fontes. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Ó Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade e te pedir por esse irmão, irmã que está nos assistindo, para que seja abençoado com a porção da tua palavra e que venha edificar o coração, venha exortar, venha consolar. Faz a tua vontade, ó Pai. Continua abençoando essa igreja, a vida do pastor Paulo, e pedimos novamente pelo Paulo Henrique e família. Ó Pai, a Elisângela também está com Covid, que todos sejam visitados com poder e curados, e possam estar em convívio com os irmãos, como é o desejo deles, o mais breve possível, pela tua intervenção. Assim, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de ministrar sobre mordomia cristã. E quando se pensa em mordomia cristã, muitas vezes se associa à questão dos dízimos e das ofertas. Mas eu lembro que quando eu ministrei, tinha uma mordomia que não é muito tocada, mas é importante, que é a mordomia da influência. Ou seja, da influência que causamos nas pessoas. Porque nós somos observados. E todos nós vamos prestar contas a Deus da influência, do poder da influência. Eu sei que cada uma pessoa é responsável pela sua decisão, mas alguém pode tomar uma decisão influenciada através de você ou através de mim. E Jesus, por exemplo, usou as figuras de sal e luz para dizer que a igreja é sal da terra e luz desse mundo, mostrando o poder de influência que a igreja tem, que nós, servos de Deus, temos. E eu lembro, quando adolescente, eu fui surpreendido a respeito disso, porque eu fui visitado por líder de jovens da juventude da igreja, e uma dessas pessoas que me visitava disse que me tinha como referência da vida dele, porque eu já na praça, ainda bem jovem, pregando a palavra de Deus. E eu sempre atento para essa verdade, que por mais que não percebemos, estamos sempre influenciando. Talvez não seja líder de um grupo, mas na sua família você influencia outros, na amizade você influencia alguém. E eu quero trazer essa palavra para vocês,
de pessoas exemplares, de dois exemplos que temos nesse texto. Uma pessoa exemplar é um modelo a ser seguido que nos fornece inspiração e motivação para nós buscarmos as nossas próprias realizações. Nesse texto, temos dois exemplos que acontecem quando ocorre um grande milagre, a ressurreição de uma mulher, a ressurreição de Tabita ou Dorcas. O milagre aconteceu na cidade de Jope, onde Jonas pegou o navio para fugir para Tarsis, e onde Pedro teve uma visão que mudaria o seu modo de pensar acerca dos gentios. Ele viu um lençol descendo, cheio de animais que eram proibidos se comer, e Deus falou para ele comer e se alimentar disso. Ele disse, de jeito nenhum. Deus estava querendo ensinar a Pedro que os gentios deveriam ser incluídos na mensagem do Evangelho, na mensagem de proclamação. E temos essa história em Jope também, que é da ressurreição de Dorcas, ou Tabita, mostrando que Jope era uma cidade portuária e que muitos se utilizavam para ir para outros lugares. Eu quero citar como dois exemplos para a nossa vida, Dorcas e Pedro. Dorcas é o nome grego e Tabita é o nome aramaico, que significa gazela ou antílope. É um animal gracioso e ágil que anda em terrenos dificultosos, mas triunfa e consegue fazer a sua locomoção. Percebemos que Tabita ou Dorcas era uma discípula autêntica de Cristo. O texto diz, a chama ela de discípula, ou seja, era uma seguidora de Jesus. Mas ela não tinha apenas uma designação de discípula. Era de fato, em verdade, uma discípula de Jesus, seguidora de Jesus, vivia como seguindo o exemplo de Jesus. Muitos se chamam de cristãos, outros se chamam de evangélicos, crentes, e às vezes a vida não é coerente. Mas Tabita, Dorcas, era de fato uma discípula de Jesus. A palavra diz que ela era cheia de boas obras. Ela fazia um trabalho caridoso e que abençoava a vida das mulheres daquela cidade. E aprendemos também com ela que ela convertia os sentimentos em atitude. O trecho não fala que Dorcas amava ou que Dorcas era uma pessoa boa, mas a sua atitude mostrava isso. Muitos dizem amar, muitos dizem ter um coração gentil, mas não demonstram isso na prática. Ela não. Ela fez o bem. Ela cheia de boas obras, como eu já disse, ela cheia de esmolas, de ajuda aos necessitados. E nessa cidade certamente havia várias viúvas dos marinheiros que navegavam perto dali, e ela atendia na sua necessidade com roupas, com aventais, com túnicas, abençoando as pessoas que precisavam. Ela também convertia as ideias em ações. Muitos ficam no campo do sonho, dos planos. Ela teve uma atitude na prática, ela aplicou a sua ideia, ela aplicou o seu sonho através da costura e ajudou muitas pessoas. Também podemos dizer que ela era uma mulher de fé, sem o texto explicitamente falar isso. Por que podemos dizer que ela é cheia de fé? Porque ela demonstrava pelas obras. Ela, como Tiago mesmo falou, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E ela cuidava, ela abençoava. A fé dela realmente frutificava. E Tiago mesmo vai dizer que a fé sem obras é morta. Ela também desenvolveu suas habilidades e fez muito para Deus. A habilidade de costura que ela tinha não foi usada só para si, mas para abençoar outros. Ela multiplicou os seus talentos, cheio de boas obras. Nós percebemos pela ação das viúvas diante da morte dela que
que rodeavam Pedro, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas uma pessoa dessa passou por uma enfermidade e morreu, e causou uma grande comoção na cidade, principalmente entre as pessoas que ela ajudou. Talvez você tenha bons sentimentos, mas eu te pergunto, você tem convertido esses bons sentimentos em atitude? Talvez você tenha muitas ideias, mas tem colocado em prática as suas ideias, os seus sonhos? Você diz que tem fé, mas tem realizado obras condizentes com essa fé? Você tem usado suas habilidades para a glória de Deus ou elas estão enterradas? Sigamos o exemplo de Dorcas e sigamos o exemplo de Tabita e tomemos atitudes e assim façamos diferença na vida das pessoas. Pedro também aqui é uma pessoa exemplar para nós. 2 homens lhe rogaram para que fosse com pressa ver Dorcas. E quando chegou, como eu já disse, ele foi rodeado por uma grande multidão comovida pela morte de Tabita. Ele não se sentiu tentado a realizar um show pirotécnico. Ele não quis se mostrar como um homem de fé, um homem especial. Ele fez sair a todos e ficou sozinho, a sós com Deus. Se só somos convidados para fazer alguma coisa, muitas vezes nós tomamos isso como uma oportunidade para nós. Mas Pedro tomou atitude para glorificar a Deus, ele quis glorificar a Deus e ficou a sós com Deus, como Jesus disse certa ocasião para os seus discípulos: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de ser visto pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Ele ficou a sós. Ele se pôs de joelho e orou, mostrou que estava dependendo de Deus. Ele não estava confiando em si. Ele sabia que o milagre não viria dele, ele sabia que o milagre viria de Jesus. Quando Davi, por exemplo, enfrentou Golias, nós podemos visualizar que Davi teve que se agachar para pegar as pedras no riacho. E pegou as pedras e na primeira pedra ele derrubou o gigante. Como diziam uma expressão antiga, de crentes antigos, de joelhos é melhor. De fato, Pedro se ajoelhou ali, ficou a sós com Deus e pediu que a solução viesse do alto. Ele confiava em Cristo e seguiu o exemplo de Cristo, porque a gente observando a cura de Tabita, a cura de Dorcas, a ressurreição dela, percebemos que ele está usando como exemplo Cristo quando curou, ressuscitou também a filha de Jairo. Muitas coisas são semelhantes. Esse fato de Jesus também ter afastado as pessoas que estavam em alvoroço e entrado no quarto só com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E a filha de Jairo foi curada. E Jesus voltou-se para a menina e disse: Talita cumi, levanta-te. Menina, levanta-te. E a menina ressuscitou. E Pedro se voltou para a mulher morta e disse: Tabita, levanta-te. Então ele foi influenciado por Jesus na cura, na ressurreição de Tabita. Pedro não chamou atenção para si. E o resultado foi que muitos creram no Senhor, muitos se converteram. Devemos fazer o melhor com o objetivo de as pessoas se convertam, creiam no Senhor. Uma certa ocasião eu fui pregar em Alagoas e na igreja que eu fui pregar tinha um costume interessante, colocar assim para diante do púlpito o pastor sempre vê uma frase de Jeremias capítulo 9,
que diz assim: glorie-se no Senhor. Para o pastor, aquele que está dirigindo o louvor, lembre-se sempre, para lembrar sempre, que a glória pertence a Deus. Pedro, de fato, foi usado por um milagre portentoso. Aconteceu aqui uma ressurreição, mas ele estava buscando a glória do Senhor, não chamou aquele milagre para si, dependeu de Deus, ajoelhou e orou. Uma certa ocasião na palavra de Deus, no capítulo 12 de João, uma certa comitiva de gregos procurou Filipe e fez o seguinte apelo: queremos ver a Jesus. Nós temos que lembrar dessa expressão, queremos ver Jesus, porque as pessoas querem ver a Jesus, querem que a nossa vida reflita a glória dele, o amor dele. E Pedro mostrou Jesus ali o tempo todo, e por isso muitas pessoas se converteram. Não se converteram para Pedro, mas se converteram para Jesus. Talvez você seja procurado, como Pedro foi, para fazer a obra de Deus. Mas eu te pergunto, você confia em si mesmo ou em Deus? Você faz a sua vida espiritual uma passarela? Você quer mostrar as suas qualidades espirituais, ou você quer mostrar que cultiva uma verdadeira intimidade com o Senhor? Pedro tirou as pessoas dali, ficou a sós com Deus, ajoelhou e orou. Você faz a obra de Deus tendo uma referência como Jesus. Ele lembrou da ressurreição da filha de Jairo e realizou aquela também ressurreição. Quem se sobressai em tua vida, você ou Jesus? Siga o exemplo de Pedro e dependa de Deus na prática cristã, de tal forma que Jesus seja visto em sua vida, porque as pessoas querem ver Jesus. Tanto Dorcas e Pedro foram modelos de vida cristã. Siga Jesus de tal forma que outras pessoas possam ser abençoadas através do seu exemplo. Como Paulo, em outra ocasião, falou: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que as pessoas vejam Cristo na nossa vida. Que isso fique no seu coração. Que isso venha abençoar você. Porque as pessoas precisam ver Jesus. Que Deus continue guiando essa igreja. E que pessoas como Dorcas e como Pedro sejam levantadas aqui para impactarem muitas pessoas e abençoarem as vidas. Eu quero orar nesse momento, pedir que Deus aplique a palavra dele em nosso coração. Ó Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo exemplo de Dorcas e pelo exemplo de Pedro, que impactam a nossa vida, e pedimos que essa palavra atinja o coração das pessoas, ó Pai, e venha abençoar, venha fortalecer a fé e o testemunho. Ó Pai, se alguém está vacilante no seu testemunho, que corrija a rota e volte a salgar, volte a iluminar, porque nós somos chamados para ser sal dessa terra e luz desse mundo. Que possamos exercer a mordomia da influência com sabedoria, porque pessoas olham para nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos amigos, os nossos liderados, as pessoas que estão próximas de nós, nos olham e nos observam, Senhor, e que possamos trazer um testemunho vivo do Teu poder, que seja pertinente e abençoador. Assim eu te peço, Pai, que Tu continues abençoando essa igreja e levantando aqui discípulos como Tabita foi, seguidora de Cristo, e que, ó Pai, que era um exemplo e que Tu realizasse esse grande milagre na vida dela. Assim oro, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém.